Oi, turma. Bom dia. Hoje vamos estudar o período composto por coordenação. Vocês lembram da última aula que nós estudamos as conjunções coordenativas? Mas hoje nós vamos estudar, um período composto por coordenação. E o que é isso? É exatamente um período, certo? Em que aparecem as conjunções coordenativas, certo? Bom, um período composto por coordenação é constituído por orações coordenadas. Uma oração chama-se coordenada quando não funciona como termo de outra, e nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas, elas são sintaticamente independentes entre si. Vamos ver aqui o exemplo para a gente poder entender melhor. Olha. Eu lhe trouxe o livro. Pronto, você entendeu a mensagem. Gente, eu trouxe o livro. Todo mundo entendeu a mensagem. Gente, mas você não leu o livro. Você entendeu a segunda mensagem. Nenhuma dessas orações, nem a primeira oração, nem a segunda, nenhuma nem outra funciona como termo uma da outra. Certo? Então, e o que marca? Professora, como é que eu sei que aqui tem duas orações? Olha, porque tem dois verbos. Eu lhe trouxe o livro, o primeiro verbo, trouxe, uma oração. Segunda oração, mas você não leu, ó, o verbo. O que marca a oração é o verbo, certo? Um período tem tantas orações quanto forem um número de verbos. Eu tenho dois verbos, portanto, eu tenho duas orações. E essas orações, vocês observam que elas são coordenadas. Por quê? Porque elas são independentes. Nenhuma depende da outra. Eu lhe trouxe o livro, você não leu o livro. Certo? Bom, vocês observam que essa primeira oração, ela não tem conectivo. Eu estou chamando de conectivo as conjunções. Ela não tem conectivo. A segunda tem conectivo, é o mas, Mas você não leu. Então, a segunda traz consigo um conectivo, certo? Mas assim, mesmo assim, as orações são totalmente independentes. Portanto, elas são coordenadas. Eu tenho aqui um período composto por coordenação, porque as orações são independentes. Período composto por coordenação. Bom, quando o período é composto por coordenação, as orações coordenadas, elas podem ser assindéticas ou podem ser sindéticas. Vamos ver primeiro as orações coordenadas assindéticas. São iniciadas sem conjunção coordenativa e separada por sinal de pontuação. Olha, oração coordenada assindética. Veja esse termo, assindética, as. Esse prefixo quer dizer não, certo? Esse prefixo quer dizer não. Assindética não possui síndeto. Oração coordenada sindética é aquela que não tem síndeto, é aquela que não tem o conectivo, não tem a conjunção. Vejam, o chefe saiu, vou dormir um pouquinho. Então, não tem conectivo, oração coordenada sindética. Não tem conectivo, vou dormir um pouquinho, oração coordenada sindética. Eu tenho primeira oração, marcado aqui o verbo saiu, segunda oração, olha aqui o verbo dormir. Então, eu tenho a primeira e a segunda oração. Elas são ligadas por vírgula, elas não têm conectivo. Então, as duas são assindética. Assindética é quando ela não tem conectivo. As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas, sem conectivo, e sindética. Quando elas são sindéticas, elas com conectivo. Aí elas podem ser aditiva, olha aqui os conetivos de aditiva, e nem, mas, também, bem como. Adversativa, mas, porém, no entanto. Alternativa, ou, ora, ora, seja, seja. Conclusiva, portanto, então, por isso. E explicativa, pois, porque e que. Certo? Então, as orações coordenadas, elas podem ser assindéticas, quando elas não possuem síndeto, e sindética quando elas têm síndeto. E quando elas têm síndeto, esse síndeto aqui, esses conectivos aqui, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Vamos ver agora na prática.
Exemplo de oração coordenada sindética. Sindética tem síndeto. O Calvin diz, por que eu não posso ficar acordado até tarde? E vocês podem. Isso não é justo. O mundo não é justo, Calvin. Eu sei, mas por que ele não pode ser injusto a meu favor? E saiu, né, gente? Bom, ele diz, eu sei, mas por que ele não pode ser injusto ao meu favor? Observe a primeira oração. Eu sei. Por que uma oração? Porque tem verbo, olha aqui, sei, verbo, eu sei. Ele respondeu, eu sei. Podia ter saído, mas ele disse, mas por que ele não pode ser injusto ao meu favor? Então, tem uma segunda oração, tem um verbo, tem uma locução verbal que representa um verbo, pode ser. Então, eu tenho duas orações aqui. Essas duas orações, vocês observem, que elas são totalmente independentes. Ele poderia ter dito assim, eu sei, e saía e pronto, né? Ele poderia ter dito só isso. Por que ele não pode ser injusto ao meu favor? Então, neste caso, eu tenho duas orações independentes. Vocês observam que essas orações elas são ligadas por um conectivo mas, que é de adversidade, não é isso? Então, vamos classificar essas orações. Eu sei, ó, oração coordenada assindética. Por que eu sei é uma oração coordenada assindética? Porque ela não tem conectivo, ó, eu sei, ela não tem conectivo. Não tem conjunção, né? Não tem síndeto, você chama como você quiser, certo? Então, por isso, ela é uma oração coordenada assindética. A segunda, mas por que não pode ser injusto ao meu favor? Não pode ser injusto ao meu favor? Bom, mas é o quê? Esse mas inicia essa segunda oração. Então, se tem um mas, ela é uma oração coordenada assindética adversativa. E assim, nós estamos, né, classificando esse período que é composto de duas orações. O período composto por coordenação, mais uma vez, para vocês não esquecerem, né? Oração coordenada pode ser assindética, não introduzida por conjunção, e sindética, quando ele é introduzido por conjunção. Não esqueçam disso. As orações coordenadas sindéticas, todas as vezes que tiver conjunção, que tiver síndeto, ele pode ser aditivo, o período, né? Ou a oração pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Depende sempre da conjunção que tiver ali. Quando é que ela é aditiva? Quando ela tiver essas conjunções, aquelas que vocês estudaram. E, nem, mas também, porque dá ideia de adição. Eu vim à escola e fiz a prova. Eu vim à escola, mas também fiz a prova. A adversidade é uma ideia contrária. Eu vim à escola, mas não fiz a prova. Porém, todavia, contudo, entretanto. Vamos ver o exemplo de cada um para que vocês possam entender melhor. Olha, Miranda escuta, mas também trabalha. É aditivo, é o número 1 aqui, olha. Número 1, exemplo 1. Miranda estuda, mas também trabalha. Ela faz isso mais aquilo. É adição, ela é aditiva. E quem é essa primeira que não tem conectivo? Oração coordenada assindética. Quem é essa segunda? Oração coordenada sindética adversativa. Ok, gente? Adversativa não, aditiva. Ela dá a ideia de adição. Aqui não é só o mas, é mas também. Marina estuda e trabalha. Certo? Tem o mesmo valor do i, mas também é aditivo. Vamos ver o exemplo 2 de adversidade. Ele era muito rico, mas não era feliz. Olha, ele era isso, porém não era aquilo. Todavia não era aquilo, contudo, entretanto, não era aquilo. Então, esse 2 é o exemplo de adversidade. Quem é essa primeira oração? Ele era muito rico. Oração coordenada assindética. Quem é essa segunda? Oração coordenada sindética adversativa. E assim a gente vai indo. A outra classificação é alternativa. Eu chamei de 1 e 2. Ou, ora, quer. Então, um exemplo de alternativa. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Vocês observam que tem tanto na primeira como na segunda. Então, olha, ela é alternativa e a segunda também, oração coordenada sindética alternativa. E a segunda? Volte logo, pois sua mãe fica ansiosa. Volte logo, não tem conectivo.
Oração coordenada assindética. Segunda, pois sua mãe fica ansiosa. Pois é uma explicação. Então, neste caso, eu tenho oração coordenada sindética explicativa. Ok, gente? Conclusiva. Portanto, logo, por isso e pois. Quero até fazer uma observação para vocês com esse pois. Porque vocês viram anteriormente que o pois aparece aqui, olha, no exemplo 2 de explicativa. Por que que o 2 o pois é explicativo e ele está também conclusivo? É fácil. O pois, gente, olha aqui. O pois, ele é explicativo quando ele vem anteposto ao verbo, ele vem antes do verbo, olha. Volte logo, não é da primeira oração não, é da segunda, porque a primeira oração ela é coordenada assindética. Nós estamos fazendo a classificação da segunda. Quando o pois vier antes do verbo, ó, fica, o pois vem antes, olha, pois sua mãe fica. Quando ele vier antes, ele é explicativo, certo? Quando ele vier anteposto ao verbo, ele é explicativo. Veja o que acontece. Quando ele é pós-posto ao verbo, ele é conclusivo. Pós-posto, ele vem depois do verbo, aí ele é conclusivo. Veja, olha. Ele está muito confuso, precisa, pois, de apoio e compreensão. Então, esse pois, ele vem depois do verbo. Quando isso acontece, nós temos esse pois como conjunção conclusiva. Ok? Vamos voltar novamente? Vamos voltar. Então, quando ele vem antes, ele é explicativo. Só para você não esquecer, ó. Explicativo. Explicativo. Antes, vogal, vogal. Para você não esquecer. Explicativo. Antes. Quando ele vem antes, vogal, vogal. Toda vez que o pois vier antes, ele é explicativo. Quando o pois vier depois, pós-posto, ó, é conclusivo. Ele vem pós-posto, ele vem depois, consoante e consoante, conclusivo. Ok? Outro exemplo. Tudo fica bem planejado, portanto, não haverá surpresas desagradáveis. Então, olha, portanto, conclusivo. Ok? Muito bem, gente. Muito bem, muito legal. Parece que vocês estão aprendendo. Opa, chegou agora a dar uma atividade, exercitando. Vamos ver se deu certo, né? Se realmente aprenderam. Fazendo aqui o quiz. A conjunção mas explicita certo tipo de relação entre primeira e segunda oração. Que tipo de relação é essa? Olha, droga. Escondi meus doces na caixinha de música, mas eles sumiram. Estranho aqui, comendo, dançando, né, e comendo doce. A condição mas explicita certo tipo de relação entre a primeira e a segunda oração. Que tipo de relação é essa? Mas, porém, no entanto, entretanto, claro que é a oposição, né? Bom, observe a estrutura do período composto por coordenação e classifique as orações em coordenada assindética e sindética. Escondi meus doces na caixinha de música, mas eles sumiram. Primeira oração, escondi meus doces na caixinha de música, até encontrar uma vírgula ou encontrar o conectivo. Segunda, mas se eles sumiram. Classificação da primeira, se a primeira não tem conectivo, oração coordenada assindética, porque não tem conectivo. A segunda tem o conectivo, mas, oração coordenada sindética adversativa. Recebe essa classificação porque tem um mas, que é uma conjunção subordinativa adversativa. Outra questão 3. Destaque os períodos em que há orações coordenadas sindética. Então, quando é que uma oração é coordenada sindética? Quando ela tem síndeto, que é o conectivo, que é a conjunção, que é a mesma coisa, né? Então, a primeira, deve ter evitado, destaque os períodos em que há orações coordenadas sindéticas. Onde é que aparece o síndeto? Deve ter ventado bastante. Por isso, olha o síndeto, há muitas folhas no chão. Aproximou-se, observou tudo ao redor, nada disse. Observe que todas estão ligadas por vírgula e não tem conectivo. Aproximou-se, primeira oração, não tem conectivo. Segunda, observou tudo ao redor, não tem conectivo. Terceira, nada disso, não tem conectivo. Quando não tem conectivo, é porque todas são assindéticas.
Ora viaja de carro, ora viaja de avião, ou ora, alternância, né? Bom, então nós temos na letra A o conectivo por isso, na letra C o conectivo ora, que se repete, e na letra D, ela está de férias, mas não viajou. Opa, já apareceu o conectivo mas. Então, a única que não tem conectivo é a letra B. Então, nós vamos marcar todas, né, destacar as que têm conectivo. A letra A, a letra C e a letra D. Olha aqui. Então, devo ter ventado bastante. Por isso, há muitas folhas no chão. Ora viagem de carro, ora viagem de avião. Ela está de férias, mas não viajou. Então, a gente observa aí a presença desses conetivos. Uma observação interessante, aquela que não tem conectivo, né, é uma oração assindética, aquela que não tem conjunção. Portanto, a letra B, ela é toda assindética. As 3 orações, olha, a primeira, aproximou-se, oração coordenada, assindética. Segunda, observou tudo ao redor, oração coordenada, assindética. Nada disse, oração coordenada assindética. Por quê? Porque ela não tem conectivo, não tem conjunção. Quarta, marque as alternativas corretas quanto às relações coesivas estabelecidas pelas conjunções de destaque do período composto. Então, vamos marcar só o que estiver correto. Ele é inteligente e estuda muito. O I tem um sentido de adição, tem um sentido aditivo. Verdade, né, gente? O I tem um sentido de adição. Ele é inteligente e estuda muito. Segunda, ele é inteligente, mas não estuda muito. Sentido conclusivo? Mas, a gente já sabe que mas é adversidade, portanto, não está correta. Ele não tem sentido conclusivo, mas é adversidade. Letra C, ele é inteligente porque estuda muito. Sentido explicativo. É claro que a gente vai ter aí um sentido explicativo, certo? Então, a única que está errada é a letra B. Qual seria a classificação? Mas é conjunção adversativa, porque ela dá uma ideia de oposição. Mas, né, então, aparece aqui, jogando, ele diz assim, ou a gente arranja um apanhador, ou você melhora o seu arremesso. Bom, no segundo quadrinho, a condição ou explicita que tipo de relação? Ou. A gente já sabe que é uma relação de alternância, ou, né? Bom, classifique as orações. Ou a gente arranja um apanhador, a primeira, ou você melhora o seu arremesso, segunda. Qual a classificação da primeira? Se tem um conectivo de alternância, oração coordenada sindética alternativa. Segunda, se tem um conectivo de alternância, oração coordenada sindética alternativa. Outras conjunções sindéticas alternativas, ora, ou, quer, e assim por diante. Bom, gente, legal. Qualquer dúvida, vocês retomem esse vídeo, vejam novamente. Eu aconselho vocês a voltarem novamente, né? Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo que a gente revê um pouco mais, né, aprofundado no 9º ano. Então, é bom vocês voltarem, revejam novamente. Muita saudade de vocês, tá bom? Tarefa na gramática. Tá aí, não esqueçam. Até a próxima.